Então, essa é uma aula de cálculo de fórmulas. Após, então, os cálculos químicos, a relação de mol, massa molar, massa do átomo, nós vamos agora ver quais as relações, quais os formatos que se pode expressar a quantidade de elementos em uma substância. Primeiro, fórmula percentual ou centesimal. Indica as porcentagens em massa de cada elemento que constitui uma substância, mas essas porcentagens seguem a lei das proporções constantes. A proporção em massa de uma substância se mantém constante. Ou seja, independente se eu tenho 100 gramas, 3 gramas daquela substância, a relação de proporção dos constituintes se mantém constante. Essa fórmula pode ser obtida a partir da fórmula molecular, de acordo com os seguintes passos: determinação da massa molar da substância, cálculo do percentual em massa de cada elemento, a partir da expressão massa do elemento pela massa da substância vezes 100, ou resolvendo uma regra de 3 que chega na mesma relação. Para exemplificar isso, a composição em massa do metano é 75% de carbono e 25% de hidrogênio. Então, nós temos metano, CH4, carbono, que a massa é 12 vezes 1, que é a composição do hidrogênio, 12, mais 4 vezes 1, que é a massa do hidrogênio. A massa molar do metano é 16. Assim, vamos descobrir qual é a proporção que eu tenho em massa de carbono e de hidrogênio no metano. Calculando, então, nós temos que a massa total, o 100%, é 16. Como tem um carbono, a massa de um carbono é 12. Qual é a porcentagem de carbono? X. Resolvendo isso, 75%. A massa total do metano é 16, o 100%. Mas nós temos 4 hidrogênio. A massa do hidrogênio é 4. 4 gramas correspondente ao hidrogênio, qual é a massa? X. Resolvendo, nós temos que X é 25%. Ao calcular as porcentagens, a soma tem que dar 100%, que é a massa total. Desse modo, nós temos que no metano, 75% é carbono e 25% é hidrogênio. Fórmula mínima ou empírica é a menor proporção entre os números de átomos daquela substância. Então, ela vai indicar a relação mínima. A fórmula mínima pode ser obtida pela simplificação dos índices encontrados na fórmula molecular. Um exemplo, glicose. A fórmula da glicose, C6H12O6, eu posso dividir pelo um número. Dividindo por 6, eu obtenho a menor relação possível entre carbono, hidrogênio e oxigênio correspondente à glicose, CH2O. Porém, a fórmula mínima, só ela, sem mais nenhuma informação, em muitos casos não é possível prever, afirmar com certeza qual é a substância, pois há casos em que há diversas substâncias com a mesma fórmula mínima e diferentes fórmulas moleculares. Coloquei 2 exemplos. Substância ácido acético, C2H4O2. Se eu for simplificar por um número, posso dividir por 2, CH2O, fórmula mínima. Ácido lático, é o ácido encontrado no leite, C3H6O3. Dividindo por 3, simplificando, CH2O. Então, com a fórmula mínima, qual é o ácido que eu tenho? Se não tiver mais nenhuma informação, eu não consigo afirmar qual é o ácido em questão. Então, para obter a fórmula mínima, com base na fórmula percentual, então eu tenho uma porcentagem, eu quero obter a relação mínima. O que eu faço? Primeiro, dividir a porcentagem ou a massa dada de cada elemento por sua massa atômica. Dividir os resultados obtidos pelo menor deles. Então, quando eu divido a porcentagem pela massa de cada elemento, eu estou convertendo para a relação molar.
Agora, dividindo os resultados pelo menor deles, espera-se obter a menor relação, a fórmula mínima. Mas, em alguns casos, não se obtém um número inteiro. Então, não obtendo o número inteiro, eu vou fazer o terceiro passo. Não obtendo resultados inteiros, deve-se multiplicar todos os valores pelo menor número capaz de transformá-los em inteiros, em uma proporção de números inteiros. Para exemplificar isso, irei fazer com vocês o exemplo resolvido número 3 da página 57 da apostila, onde a análise elementar de um composto orgânico identificou a seguinte composição percentual: 52,18% em carbono, 3,04% em hidrogênio. Determine a fórmula mínima do composto em questão. Então, para determinar a fórmula mínima, resolução, basta uma inspeção rápida para perceber que essa soma não é 100%. 52,18 mais 3,04 não dá 100%. Logo, a questão omitiu um outro elemento constituinte do meu composto orgânico. Porém, com a informação que os compostos orgânicos basicamente têm carbono e hidrogênio, e o terceiro elemento que normalmente está presente é o oxigênio, então a massa, a porcentagem que está faltando na inspeção é o oxigênio. Logo, o que falta para completar 100% é oxigênio. 100 menos 52, que é a porcentagem do carbono, menos a porcentagem do hidrogênio, obtemos 34,78% em oxigênio. Agora procederemos à conversão da fórmula percentual em fórmula mínima. Primeiro passo, dividir a porcentagem pela massa de 1 mol. Porém, para fazer essa divisão, é usual essa conversão, dividir 100%, converter 100% em 100 gramas. É a porcentagem em massa que significa a fórmula percentual. Logo, 100% é 100 gramas. Então, nós temos 52,18 gramas de carbono, 13,04 de hidrogênio e 34,78 de oxigênio. Primeiro passo, então, vamos converter para proporção em mol. 1 mol de carbono é 12 gramas. Se eu tenho 52,18 gramas, quantos mols de carbono que eu tenho? Resolvendo a regra de 3, 4,35 mols de carbono. 1 mol de hidrogênio, pela tabela periódica, é 1 grama. Se eu tenho 13,04 gramas, eu tenho 3,04 mols de hidrogênio. 1 mol de oxigênio, a massa molar do oxigênio é 16, da tabela periódica. Se eu tenho 34,78 gramas, quantos mols de oxigênio que eu tenho? O Z. Resolvendo, multiplicando cruzado, 2,17 mols de oxigênio. Para obtermos a fórmula mínima, iremos dividir os valores obtidos de mols de cada elemento químico pelo menor valor deles. Dividindo, então, pelo menor valor, o menor valor é 2,17. 4,35 dividido por 2,17. Nós temos 2 mols de carbono na fórmula mínima. 3,04 dividido por 2,17. 6 mols de hidrogênio. E 2,17 por 2,17. 1 mol de oxigênio. Fórmula mínima, C2H6O. E a última fórmula, fórmula molecular, que é a mais conhecida. Ela indica o número real de átomos de cada elemento que constitui uma molécula. Exemplo, molécula do ácido sulfúrico, H2O. 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênio. Mas, para calcularmos e transitarmos a relação entre as fórmulas, a fórmula molecular corresponde à fórmula mínima vezes um N, um fator, um número inteiro, pois, para obter a fórmula mínima, nós simplificamos a fórmula molecular. Em alguns casos, igual a água, H2O,
A fórmula molecular é a mesma da fórmula mínima. Não é possível simplificação. Então, 6H6, o hexano, dividindo por 6 aqui, olha, CH. Então, a fórmula mínima vezes o N, que é 6, eu tenho a fórmula molecular, exatamente a fórmula. A relação entre fórmula mínima e fórmula molecular. P4O10, dividindo por 2, P2O5. Então, nós temos sempre a relação que a fórmula molecular corresponde à fórmula mínima vezes o N, que é um número inteiro, um fator inteiro. Para exemplificar isso, nós vamos determinar a fórmula molecular a partir da fórmula percentual e da massa molar. O exercício resolvido da página 57, exercício resolvido 4 da apostila. A limonina é uma substância de massa molar 470 U, 470 gramas por mol. Ela está presente em alguns frutos cítricos e é também responsável pelo sabor amargo desses frutos. Sabendo-se que a sua fórmula centesimal é 63 carbono, 66,38%, em hidrogênio, 6,38%, oxigênio, 27,23%. Somando, corresponde ao 100%. Qual é a sua fórmula molecular? Então, deu a massa da molécula, a porcentagem em massa presente na molécula e qual é a sua fórmula molecular. Então, qual o raciocínio que se deve seguir? Se eu tenho a porcentagem, eu consigo determinar a fórmula mínima. E se tem a massa da molécula, eu consigo achar a relação entre fórmula mínima e a fórmula molecular. Assim, convertendo 100% para 100 gramas, nós temos 66,38 gramas de carbono, 6,38 gramas de hidrogênio e 27,23 gramas de oxigênio. Convertendo para a proporção em mol. 1 mol de carbono, 12 gramas. Se eu tenho 66,38 gramas, quantos mols está presente nesse composto? 5,53 mols de carbono. 1 mol de hidrogênio é 1. Se eu tenho 6,38 gramas, quantos mols de hidrogênio que eu tenho? 6,38. 1 mol de oxigênio é 16. Se eu tenho 27,23 gramas de oxigênio, quantos mols que eu tenho de oxigênio? 1,70 mols. Segundo passo, para proceder à fórmula mínima, dividir todos os valores pelo menor, dividindo o número de mols do carbono pelo menor, dividindo o número de mols de hidrogênio pelo número menor de mol, que é 1,70, dividindo 1,70 por 1,70. Não obtivemos um número inteiro, uma relação inteira de mols. Carbono 3,25, hidrogênio 3,75 e oxigênio 1. Devemos multiplicar por um número que transforme essa proporção em um número inteiro. Multiplicando por 4, obtivemos C13, H15, O4. Porém, não pediu a fórmula mínima, pediu a fórmula molecular. Relembrando a relação fórmula molecular é igual à fórmula mínima por um fator, um número inteiro N. Logo, para calcular esse N aqui, é a fórmula molecular pela fórmula mínima, ou seja, a massa da fórmula molecular pela massa da fórmula mínima. A questão deu a massa da fórmula molecular, que é 470. Falta calcular a massa da fórmula mínima. Calculando a fórmula mínima, C13H15O4, 13 vezes o carbono, que é 12, mais 15 vezes 1, que é o hidrogênio, mais 4 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Obtivemos que a massa da fórmula mínima é 235. Logo, N é a massa da fórmula molecular pela massa da fórmula mínima, 470 dividido por 235, N igual a 2. Se eu tenho o fator que eu tenho que multiplicar a fórmula mínima e a fórmula mínima, é só multiplicar por 2 e obtemos a nossa fórmula molecular. C26, H30, O8. Terminamos assim a aula sobre cálculo de fórmulas.